Oh, glória! Meus amados irmãos, que alegria, de mais uma vez estar aqui falando do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, uma palavra de reflexão que possa servir para os meus irmãos e as minhas irmãs, que possa penetrar dentro do seu coração e que essa palavra fique gravada nos seus corações. Eu gostaria que acompanhasse comigo Lucas, no Evangelho de Lucas 22, capítulo 22, versículo 1 a seguir, que diz: Estava próxima a festa dos pães sem fermento, que se chamava Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como acabar com ele, pois temia o povo. Entrou Satanás em Judas, por sobrenome Iscariote, o qual era um dos 12. Este foi e falou com os principais sacerdotes e com o chefe da guarda, de como lhe entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em dar-lhe dinheiro. E ele consentiu plenamente e procurava uma oportunidade para entregar Jesus sem tumulto. Aleluia, Deus. Chegou o dia dos pães sem fermento, no qual se devia sacrificar o cordeiro da Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. E eles lhe disseram: Onde quere que preparemos? E ele disse: Vide, ao entrar na cidade, vós sairá ao encontro de um homem que leva um cântaro de água. Segui-o até a casa onde entrar. E dizei ao pai de família da casa: O mestre diz: Onde está o aposento no qual possa comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande aposento, alto, já mobiliado. Preparai ali. Oh, aleluia, Deus. Palavra conhecida, por muitos e milhares. Os preparos da Páscoa. Jesus estava se aproximando da última ceia com os seus discípulos. E Jesus, sabendo
como tudo ia acontecer. Os principais sacerdotes, os escribas, que vigiavam Jesus, por onde Jesus andava, os milagres que Jesus fazia, e eles sempre buscando ocasiões, sempre do contra, mas ele temia o povo, aqueles que seguiam Jesus, aqueles que estavam junto com Jesus, os milagres que Jesus estava fazendo da época. E ali, por isso ele temia. E buscava uma ocasião, como se encontrar, como a gente vai matar esse homem, como a gente vai parar essa carreira dele, como a gente vamos dar um fim nesse basta, porque logo eles vão exterminar todos eles, né, os sacerdotes, e todo mundo vai seguir Jesus. Então é esse medo que eles tinham. E o do contra, ele nunca está satisfeito, nunca eles estão satisfeitos com as coisas do bem. E eles procuravam como matar Jesus. Mas eu fico imaginando assim, com uma facilidade, uma fraqueza espiritual, e o inimigo ele trabalha na fraqueza, ele não trabalha no meio da palavra de Deus, mas ele trabalha na fraqueza. A fraqueza espiritual é onde há uma invasão e ele toma posse. Porque, meus amados irmãos, o trono, só um rei, ele assume. Nós temos esse direito de dar essa oportunidade para esse rei. É 2 reis. A luta espiritual, um vai tomar posse. Se você der essa liberdade para o inimigo das nossas almas, ele vai tomar posse. E o nosso Deus, libertador, fiel, ele vai ficar de fora. E assim, essa invasão acontece do jeito que aconteceu com Judas Iscariote. Satanás entra em Judas e leva ele até os sacerdotes, os principais sacerdotes, e ali ele negocia. Ele ali negocia o valor para entregar Jesus. E quanto será esse valor? Qual será esse valor que ele vendeu, né, Jesus? Vendendo a liberdade de Jesus, né? Vamos dizer assim. Então, se nós olhamos lá em Mateus 26, 14 e 15, mas somente o 15 ele diz assim: E disse-lhe, que me dá em... E disse-lhe, que me dá, eu vou entregarei. E ele pagaram a ele 30 moedas de prata. Que é esse valor de 30 moedas de prata na época?
era o valor do escravo. Então Jesus foi vendido ali por essas 30 moedas. Que nós olhamos um valor tão pequeno para a grandeza de Jesus, mas porque ele deu a liberdade que o inimigo entrasse e tomasse posse ali daquele momento. Mas o que me chama a atenção, Jesus, e ali quando ele vende, ele acerta, e ele já busca uma oportunidade para entregar Jesus sem tumulto. Ou seja, estava com Jesus, andando com Jesus, já tinha vendido Jesus e buscando uma oportunidade para entregar. Então, Jesus, sabendo que a última Páscoa estava próxima, e ele chega para Pedro e João e diz: ide e preparai a Páscoa. E ele diz: aonde, Senhor, quer que preparemos? Jesus, ele nos traz surpresa a cada momento. E ele diz assim: entrando na cidade, vai encontrar um homem com um cântaro, levando um cântaro de água. Segue ele até a casa do pai de família. E ele chega lá, entra e pergunta para o pai de família: aonde o mestre diz: aonde está o aposento para comermos a Páscoa com os meus discípulos? Que autoridade, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E Jesus falando isso, e eles ficam surpresos e vai. E chega lá e encontra do mesmo jeito que Jesus falou. E aquele moço se alegra, mostra o aposento, alto, mobiliado, tudo preparado para o Senhor. E a gente fica, eu, por exemplo, fico imaginando assim, que grandeza é Jesus. Jesus com aquele cenáculo preparado para servir aquela última ceia, e os discípulos não sabiam. Eu, você, também não sabe a surpresa que o Senhor tem para mim e para você. Por muitas vezes a gente estamos passando por uma situação difícil, nós oramos, nós buscamos, nós intercedemos, nós entra em aflição. E Jesus está olhando para mim e para você e dizendo: só mais um pouquinho. Tu está na prova e eu vou aprovar a vitória para mim, para você ver que eu sou o Senhor. Então, no meio de toda aquela aflição, o Senhor está do lado. Está dizendo: só mais um pouquinho. Eu vou aprovar a vitória. E você vai ver que eu sou o Senhor. E muito maravilhado, fiquei muito maravilhado quando ele fala para ele, diz assim: vai encontrar um homem com um cântaro de água. E esse homem, como diz assim, esse homem é o endereço de onde você vai preparar a Páscoa. E ele foi, e havendo encontrado tudo isso, e ele ali se uniu com os seus discípulos, e ele diz assim:
E no 15 ele diz assim: e disse quanto desejei comer convosco esta Páscoa, antes de padecer, porque vos digo que jamais, não mais comerei, até que cumpra-se no reino de Deus. Jesus estava se preparando. Jesus estava indo passo a passo. Estava chegando o momento. E ele sabia que o traidor estava ali no meio. Mas ele, nenhum momento ele entrou em aflição. E ele disse: havendo tomado esse cálice, deu graça e disse: tomai este e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei mais do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, deu graça e partiu, tomando o pão, deu graça e partiu, lhe dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. O primeiro passo do pão, o Senhor administrou ali no meio deles, partindo, falando para os seus discípulos, que talvez não estavam nem entendendo nada daquilo. Ele dando aquele pão, dizendo que o corpo está partido entre vós, né? Ele diz: tomando o pão, deu graça e partiu. E deu-lhe dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado, e fazer isto em memória de mim. Os discípulos, no momento, ele nem estava entendendo o que estava acontecendo. Mas Jesus estava anunciando que ele estava indo embora. E tomando o pão, de igual maneira, depois havendo ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto do meu sangue, que por vós se derramar. Por vós se derrama. O sangue, ele estava anunciando que o sangue dele que ia ser derramado pelos pecadores. Os discípulos não estavam sabendo. Ninguém estava sabendo, mas ele sabia de tudo que isso ia acontecer. E dali ele saiu para o Monte das Oliveiras, aonde Jesus costumava orar. E nós sabemos que dali por diante foi o momento mais difícil de Jesus. Mas a última ceia ele tomou com os seus discípulos. Ele anunciando que ele estava indo, mas quando ele ressuscitasse, ele estava no meio de nós. Ele disse: eu envio o Consolador, e para que em nenhum momento vocês fiquem desamparados. Eu quero orar por você neste momento. Eu fico muito alegre por ter falado um pouquinho da ceia do Senhor. E que essa palavra possa penetrar no seu coração.
que o sangue do Cordeiro possa lavar todas as suas enfermidades. E que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele possa penetrar dentro do seu coração e que a tristeza, a amargura, a ferida, a dor, o sofrimento seja sarado em nome de Jesus. Eu gostaria que você orasse comigo para que junto nós possamos ser elevados aos céus. Coloca a mão aonde você está sofrendo, aonde está machucado. Quem sabe o seu sentimento, quem sabe uma dor que não cessa. E que você ore comigo. Junte o meu pensamento com o seu. E o Senhor venha trabalhar na minha vida e na sua vida. Senhor Jesus de Nazaré. Pai de infinita grandeza, meu Deus. Visita, Senhor, cada um dos teus filhos, aonde quer que esteja, Senhor. E qual necessidade, Senhor, que ele esteja vivendo neste momento. Meu Deus, que essa oportunidade, Senhor, seja chegado a ele de uma cura. E que essa oportunidade, Senhor, seja chegada a ele em uma libertação. Para que ele seja liberto, ela seja liberta. E ela seja sarada, Senhor, de qualquer enfermidade, Jesus, que o teu sangue tem poder. Assim como diz o salmista Davi, que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem dado. Oh, meu Pai, tantos benefícios o Senhor tem dado, Senhor, para nós. Quanto tempo o Senhor está conosco, Senhor, e quanto tempo o Senhor está dizendo que nos ama. O Senhor nos escolheu, Senhor, para que nós possamos andar, Senhor, contigo, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus de Nazaré, abençoa, protege, guarda. Entra, Senhor, nos quartos onde estão as enfermidades. Entra nos hospitais, nas casas. Jesus, que os lava com o teu sangue, Senhor. Ó, Senhor, todo aquele que está necessitado. Meu Deus, os casamentos que estão abalados, ó Senhor, que já não existe mais o amor. Meu Deus, que neste momento a tua graça venha restituir o casamento, Senhor. Ó Senhor, entra no Senhor por essas causas, que o homem diz que está perdida, não tem mais jeito, mas o Senhor, meu Deus, é a solução. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que liberta. O Senhor, meu Pai, é aquele que entra, Senhor, aonde não tem porta, o Senhor abre. O Senhor entra pela rocha, sai pelo outro lado. O Senhor, meu Pai, passeia no fundo do oceano e vê as suas criaturas. Ó Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, que o Senhor venha nos guardar e proteger. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus o proteja e guarde por todo o tempo de existência nessa terra, no nome de Jesus. Amém.